Muito boa noite. No centro do Poder RS desta sexta-feira está o advogado Leonardo Lamacchia, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Sul. Lamacchia venceu a maior eleição da história da OAB-RS com 48.198 votos registrados. Ele recebeu cerca de 70% desses votos. Sua gestão, que começou em 2022 e vai até 2024, está sendo marcada pela proximidade com os advogados do interior, pelas posições firmes em favor da democracia e pelos projetos estruturantes da advocacia gaúcha. Boa noite, Leonardo. Doutor Leonardo Lamacchia, eu inclusive coloquei gravata hoje para lhe entrevistar, viu? Obrigado, Orestes, obrigado pelo carinho, um prazer estar aqui contigo, parabéns pelo programa, pelo trabalho que tu vem realizando e uma alegria muito grande poder estar nesse espaço tão importante para falar um pouco da ordem, para falar um pouco dos projetos, para falar um pouco dos temas da cidadania e da advocacia, porque esse é o trabalho que a OAB do Rio Grande do Sul faz. O costume aqui dessa entrevista de sexta-feira do Poder RS é, antes de falar das coisas atuais, é falar um pouco da infância e da família. Não te preocupa que não vai ter aqueles arquivos confidenciais, né, com vídeo da família para emocionar o entrevistado. Mas eu quero saber de onde vem o doutor Leonardo Lamacchia, onde é que nasceu, tem quantos irmãos? Fala um pouquinho da tua família e da tua origem. Perfeito. Eu sou natural de Porto Alegre, mas digo que a minha alma é da fronteira, porque a nossa família tem ligações muito diretas com a fronteira, nós temos um pedaço da família de Quaraí, e eu acho que dessa ligação, uma ligação com o campo, com a fronteira, embora seja um porto-alegrense. Mas chegou a nascer, porque isso é raro também, né? Tu tem 46 anos, a mesma idade que eu, e é difícil a gente encontrar nesta geração, né, quem tenha realmente nascido em Porto Alegre. Exato, eu sou nascido em Porto Alegre. Por que nasceu em Porto Alegre? Sou da GEL, do Hospital Moinhos de Vento. Meus pais moravam aqui. Moravam em Porto Alegre. Moravam em Porto Alegre. Eu nasci em 1975. O meu pai era secretário de Educação. Foi um homem muito ligado à educação, foi um grande educador, fundou uma escola, fez muito pelos seus semelhantes, foi um grande homem público. E a minha mãe, professora, então eles moravam em Porto Alegre, eu nasci aqui, o Cláudio, meu irmão, também nasceu aqui. São dois irmãos? Somos três. E a Lúcia, que é a do meio, eu sou o mais moço, o Cláudio mais velho, e a Lúcia do meio também nascida em Porto Alegre. Então, somos porto-alegrenses. Mas eu tenho essa ligação, eu acho... lá com Quaraí, sentimental, quase no Uruguai. Com a costa do Uruguai, com a Argentina também. Com a fronteira, né? E tem essa ligação. Mas sou natural de Porto Alegre e com mais os meus dois irmãos também nascidos aqui. E aí a tua nova família, a família que tu formou, né, com a esposa que tu escolheu, aí também tem a ver aí, né, com esse enorme Pampa Gaúcho, porque ela é lá de Santo Ângelo, a Juliana é de Santo Ângelo. Exatamente. Então conta um pouquinho essa história, como é que vocês se conheceram? Pois é, foi muito interessante, né? Eu ia muito a Santo Ângelo nos anos 2001, 2002, quando eu estava recém-formado na advocacia, porque o nosso escritório atendia uma empresa de fertilizantes que tinha negócios naquela região, na região das Missões. E eu ia muito a Santo Ângelo e fazia toda a região das Missões. Giruá, 3 de Maio, Santa Rosa. Que sorte a tua, né? Porque Santo Ângelo é a cidade mais bonita e dizem que capital. Tem as mulheres mais bonitas do Rio Grande do Sul, concorda? Se for pela minha esposa Juliana, essa máxima vale mesmo, não tem dúvida nenhuma disso. Pela minha também, né? Pois é. Então, e aí quem diria que depois, tantos anos depois, né, em 2011, eu conheço a Juliana em Punta del Este, no Uruguai, porque ela sai de Santo Ângelo, vai estudar em Santa Maria primeiro, faz faculdade em Pelotas e vai ser arquiteta, vai ser sócia de um estúdio de arquitetura em Punta del Este, com uma arquiteta já muito conhecida de Pelotas, que estava em Punta del Este, a Carolina Proto, e a Juliana Bassani vai trabalhar, então, com a Carolina Proto em Punta del Este. E num carnaval, sem termos nenhuma relação em comum, nós nos conhecemos e começamos a namorar. Ela morando em Punta, no Uruguai, e eu morando em Porto Alegre. Todos os finais de semana nós fazendo uma viagem de 10, 12 horas, muitas vezes. Né? Sim. E aí, quando decidimos casar, então a Juliana vem a Porto Alegre e hoje eu tenho uma segunda família, que é a família Bassani, lá em Santo Ângelo. Vocês têm filhos? Não temos ainda. Ainda não. Está nos planos? Está nos planos. Sim. Quantos? Olha, quantos vierem. Acho que Deus é que tem que dizer, né? Mas filho é uma bênção, então a gente torce para que venham com saúde e o número não importa.
E a advocacia, como é que surgiu na tua vida? Era um sonho de criança ou tu é muito gremista, já atuou na direção do Grêmio, lá no departamento jurídico? Qual era o teu sonho de criança, Leonardo? Pois é, Orestes, tu sabe que essa tua pergunta me oportuniza te dizer e dividir com os nossos telespectadores, né, uma proximidade imensa que eu tenho com o meu irmão, porque o meu pai, quando eu nasci, já era bem mais velho e o pai depois faleceu, então o Cláudio teve um papel importante na minha vida, como irmão mais velho. Então, eu sempre me espelhei muito no Cláudio, como ser humano, como homem, como pessoa, né? Hoje como pai de família, que ele é também. Mas na profissão, né? Porque a nossa família tem uma ligação muito grande com um pedaço da nossa família, uma ligação muito grande com o direito. Nós somos a 5ª geração da família no direito. Então, o escritório de vocês tem mais de 100 anos. Mais de 100 anos, né? Só que eu tenho uma coisa que eu e o Cláudio nos dividimos completamente, que é a paixão clubística. Ele é conselheiro do Esporte Clube Internacional e eu sou conselheiro do Grêmio. Os dois muito ativos, inclusive. E muitos perguntam, mas como é que isso aconteceu? O teu pai era gremista ou era colorado? E a família era dividida. Nós tínhamos um lado, o pai era gremista, mas o outro lado da família era colorado. O Cláudio é mais velho do que eu, pegou aquele momento onde o Internacional foi tricampeão brasileiro e teve grandes times e grandes conquistas. O pai muito numa atividade profissional intensa naquele período, o Cláudio acabou... Deixou livre. Deixou livre e o Cláudio acabou virando colorado e hoje é conselheiro do Inter. E eu já, nascido ali final da década de 70, peguei toda a década de 80 e 90, o meu pai já com a sua atividade profissional mais tranquila, né? Me levando mais nos jogos, fiquei gremista. Então, mas tu chegou a ser colorado quando era bem pequenininho? Não. O Cláudio disse que eu fui colorado, mas isso não é verdadeiro. Não lembra, tu não é lembra. Verdadeiro. Não, porque nós temos a mesma idade e eu sempre brinco com os meus amigos que quem é dessa geração ali dos anos, que nasceu nos anos 70 e continuou colorado, são verdadeiros guerreiros, né? Porque o Inter perdeu os anos 80, 90 e os anos 2000 também, até 2006 ali. Foram 25 anos de predomínio do Grêmio. Então, eu tenho um irmão que é o meu irmão do meio, que é gremista, ele era colorado. E depois, né, com o tempo, lá com 8, 9 anos, virou para o Grêmio, virou a casaca. Não foi o teu caso, então? Não. Mas então esse espelho, né? Mas tu teve esse período de rebeldia, porque se tu se espelhava no teu irmão, no Cláudio, né, no irmão mais velho, pro time não funcionou. Só pro time que não funcionou. Para todo o resto funcionou. E aí eu acho que daí vem também a influência de ver ele como advogado, de já ver ele trabalhando, ele na faculdade. Isso foi me estimulando e o meu sonho sempre foi ser advogado. Foi natural, então? Absolutamente natural. Eu nunca tive uma opção ou uma outra escolha de dizer, fiquei em dúvida sobre alguma faculdade. Eu, no colégio, no 2º grau, eu já tinha certeza que eu ia fazer a faculdade de Direito e eu já tinha certeza que eu queria ser advogado. Eu nunca tive a pretensão de ser magistrado, de ser promotor, de ser delegado de polícia ou fazer concurso público. Eu sempre quis a advocacia, o meu sonho era trabalhar no escritório da nossa família e eu consegui realizar esse sonho. Entrei no escritório logo no início da faculdade, fui estagiário durante todo o período, me formei, comecei a trabalhar como advogado e hoje nós dois somos sócios do escritório, nós dois da família. O escritório hoje está muito ampliado, nós temos outros sócios que nós ganhamos ao longo dessa trajetória, mas nós dois hoje somos irmãos e sócios no nosso escritório da família, que tem mais de 100 anos. E aí o Cláudio foi o grande presidente da OAB Rio Grande do Sul. Inclusive tem uma pesquisa, né? Não é aqui nenhum elogio à toa. Teve uma pesquisa da OAB Nacional, que pesquisou os 27 estados, e elegeu o Cláudio como o maior presidente, o melhor presidente de uma OAB, de uma seccional de OAB, né, estadual. Depois ele foi, inclusive, o único gaúcho que assumiu a OAB nacional. Né, se chama até de federação, né, se eu não me engano. Conselho Federal. Conselho Federal da OAB. Então, e ele também te espelhou a ser presidente, a seguir esta carreira dentro da OAB? A tua pergunta é muito interessante. Primeiro, tu lembra dessa pesquisa, né? Essa pesquisa deu ao Cláudio praticamente 90% de aprovação nos 2 mandatos dele como presidente da OAB do Rio Grande do Sul. E ele foi reeleito na OAB do Rio Grande do Sul com 82% dos votos. Essa pesquisa foi feita depois da reeleição dele. Ou seja, depois de ter uma reeleição com 82% dos votos, ele foi aprovado
com 90% de aprovação. Que é o maior índice, essa eleição de 82% é o maior índice até agora. Tu também teve uma eleição importante, com cerca de 70% dos votos, Exato. mas 82% é muito raro. Sim, sim. O percentual do Cláudio de 82% é o maior de todos os tempos. Eu tive o maior número de votos, porque foi a maior eleição da história, porque a nossa eleição, a minha eleição, ela foi num formato híbrido. Sim, presencial e online. Exato. Então, nós ampliamos o número de votantes, ela foi a maior. Eu tive o maior número de votos absolutos de toda a história, em virtude disso. Mas esse sucesso do Cláudio, ele se torna um peso que tu carrega? É uma sombra que assombra? Como é que é? Não, eu acho que o Cláudio sempre, para mim, foi fonte de inspiração. Então, ele não é sombra. Claro que me impõe uma responsabilidade muito grande e me impõe, obviamente, que uma cobrança também pelo grau de comparação. Ele foi a maior liderança da Advocacia Nacional, Orestes. Esses dias um amigo me perguntava, um amigo que é advogado me perguntava, a Ordem Brasileira, a OAB do Brasil, teve 4 processos de impeachment. O do presidente Fernando Collor, em 1992. Histórico. Onde toda a sociedade queria. Todo mundo queria o impeachment. Quando a Ordem pediu, imediatamente todos aplaudiram. Havia um consenso em torno do impeachment do presidente Mas a iniciativa decisiva foi da OAB. Perfeito, mas havia um consenso da sociedade. Depois, houve um pedido de impeachment do presidente Lula em 2003, que foi derrotado no plenário do Conselho Federal. Não foi aprovado. Durante toda a história da OAB de 90 anos, foram 4 pedidos de impeachment. 2 deles, da presidente Dilma Rousseff e do presidente Michel Temer, foram na gestão de Cláudio Lamaque. Sim. Então, imagina a importância que a gestão dele teve na OAB Nacional, porque ele teve metade dos pedidos de impeachment de 90 anos de história da entidade foram dentro da gestão dele. E com um aspecto muito mais complicado do que os anteriores, porque a sociedade estava absolutamente dividida naqueles impeachments que ele teve que enfrentar. Não era nada confortável. E que aprovou no plenário com 26 votos a favor e 1 contra. Então, ele mostra a liderança que ele teve num dos momentos mais difíceis da nação por estes números. Por 2 pedidos de impeachment, pelo afastamento do Eduardo Cunha, que foi o primeiro ato dele como presidente nacional da Ordem, protocolado no Supremo Tribunal Federal, com o afastamento do senador Delcídio do Amaral. Então, foi uma gestão no Conselho Federal da OAB muito complexa, mas muito firme, né? E claro que isso tudo sempre me inspirou vendo e me sentindo absolutamente representado pelo meu irmão de sangue, né? O meu irmão sendo a grande liderança da advocacia gaúcha e brasileira. Só que eu não imaginava que eu poderia vir a ser presidente da Ordem neste momento. Eu não descartava que isso pudesse acontecer na minha vida num determinado momento. Veio antes do esperado? Sem dúvida nenhuma. Por quê? Veio antes do esperado por algumas razões. Primeiro, algumas razões nossas internas do grupo que entenderam que o meu nome era o nome correto neste momento. Eu não esperava isso, não estava nos meus planos. Segundo, porque o Cláudio passou 12 anos afastado do escritório e o escritório estava, sobretudo, sob a minha coordenação. Então, para mim, pessoalmente, não era um momento adequado de eu me afastar do escritório, porque durante esses 12 anos, tudo estava muito na minha mão, obviamente com os nossos sócios, mas muito sob a minha responsabilidade. E também por estar muito próximo da saída dele. Eu assumo a OAB, sou eleito e assumo 1 década depois que ele deixa de ser presidente da OAB do Rio Grande do Sul. E isso me impõe, claro, todo esse peso de comparação, de exigência de uma gestão parecida, semelhante ou melhor que a dele. Mas tem uma curiosidade. O Cláudio foi primeiro presidente da OAB Rio Grande do Sul, também com 46 anos, que é a sua idade. Também. Nós tivemos essa com 45, na verdade, ele e eu com 45. Com 45, eu isso. Eu estou com 47. Tivemos também essa coincidência. Mas é como o filho de craque está jogando, mas o irmão ou o pai foi craque, e aí tem essa cobrança e essa comparação diária, Leonardo? Não, isso é normal, e eu encaro isso de uma forma muito tranquila, né? Porque cada um tem o seu estilo, né? Obviamente que nós somos irmãos, somos mais que irmãos, amigos, sócios, né?
temos uma relação muito próxima nós dois. Mas como é que é esse dia a dia? É de conselheiro? É de cobrança? Vocês não falam no assunto, falam sobre futebol, falam sobre política? Como é que é o dia a dia de vocês? Não, a gente fala sobre tudo, até sobre futebol. E até concordamos muitas vezes no futebol, embora ele seja colorado e eu gremista. Mas a gente fala sobre muita coisa, sem dúvida nenhuma. Sobre temas do direito também, a gente debate muito, né? Eu aprendi muita coisa com ele ao longo da minha trajetória profissional também do direito, na minha formação como advogado. Então, a gente debate inúmeros temas. E eu tenho muitos bons conselheiros na ordem, tem muita gente boa que me cerca e que me ajuda nessa caminhada, porque é uma caminhada muito desafiadora, sobretudo no momento em que eu assumi a ordem, né? Eu usei a expressão a maior crise da advocacia gaúcha de todos os tempos, e eu não tenho dúvida, não é um exagero. Por que era a maior crise da advocacia gaúcha? Porque, Orestes, pensa comigo, nós já tínhamos problemas de prestação jurisdicional históricos no estado do Rio Grande do Sul. Nós tínhamos um déficit de juízes e servidores gigantesco. E um atraso na análise de processos, que se acumulavam. Perfeito. Uma morosidade no andamento desses processos. Demoravam sentenças, demoravam audiências. Em virtude, em especial, desse déficit de magistrados, quase 130 magistrados faltavam no estado do Rio Grande do Sul, e servidores. Isso antes da pandemia. Aí é que está o ponto. Isso antes da pandemia. Então, já tinha esse déficit. Nós já tínhamos um déficit e nós já tínhamos problemas de prestação jurisdicional antes da pandemia. Sim. E o déficit tecnológico também. Porque enquanto a Justiça Federal estava toda, digitalizada, a Justiça Estadual tinha, inclusive, não queria muito fazer. Nunca quis, nunca tomou essa decisão. É isso. Em palavras objetivas e transparentes, é isso. Havia uma resistência do Tribunal de Justiça em adotar o sistema EPROC, que era o sistema já da Justiça Federal, construído a 4 mãos pela OAB do Rio Grande do Sul e pelo Tribunal Regional da 4ª Região. Eu estava, casualmente, no gabinete da presidência da Ordem, quando Cláudio Lamáquia, meu irmão, era presidente, e o então desembargador federal, presidente do TRF, Wilson Darós, chegou na Ordem e disse: Lamáquia, eu vim aqui para nós construirmos juntos o sistema de processo eletrônico do EPROC. Então, aquele sistema que foi construído pela advocacia e pela magistratura federal, o Tribunal de Justiça do Estado tinha resistência para implantá-lo. A OAB, em 2017, fez uma audiência pública, convenceu o tribunal a implantá-lo, mas quando a pandemia chega, e tu colocou com propriedade, ainda não estava plenamente implantado o EPROC e ainda nós tínhamos 50%, 2,5 milhões de processos físicos. 2,5 milhões. 2,5 milhões de processos em tramitação. Isso era metade do total. Que representava metade, eram físicos. E aí começou a pandemia. Aí os fóruns fecham. E tem mais um agravante. Um pouquinho antes da pandemia, em setembro de 2019, teve uma greve dos servidores da Justiça. Esta greve foi até dezembro. Quando a greve terminou, já entrou o recesso, que foi até final de janeiro. Então, quando a Justiça ia retomar o seu trabalho, veio a pandemia. 15 de março, pandemia. Ou seja, se nós considerarmos o período de fechamento dos fóruns, que eu digo que foi muito exagerado, porque justiça é serviço essencial e muita coisa que não era essencial já tinha voltado a funcionar enquanto os fóruns estavam fechados ainda. Se nós considerarmos... E mais, não voltaram a pleno, né, doutor Leonardo? Perfeito. Não voltaram a pleno, depois a gente fala disso. Então, se nós considerarmos o período da greve dos servidores até a retomada total, nós estamos falando de praticamente 2 anos. 2 anos. Praticamente 2 anos, foi um pouquinho antes de setembro de 21, praticamente 2 anos, com metade dos processos que tramitavam no Rio Grande do Sul parados. Qual foi o reflexo para os advogados e para a sociedade em geral? Um reflexo muito nefasto para os advogados, porque na medida em que esses processos não andam, alvarás não são expedidos, a remuneração da advocacia não é distribuída, muitos advogados cobram por atos processuais, por uma audiência, pela interposição de uma apelação, por quando é prolatada uma sentença, e esses processos não andavam. E o cidadão ficou neste período sem a sua prestação jurisdicional, sem uma decisão, sem um imóvel, sem um inventário decidido, enfim, separações, uma série de aspectos. Eu nunca tinha me dado conta disso, mas de todas as atividades econômicas, talvez então a da advocacia foi a que realmente ficou totalmente engessada durante 2 anos. Eu digo porque que foram duas. Porque até eventos e advocacia. Mas olha só, até o setor de eventos poderia realizar eventos online.
ou pelo menos os artistas, né, que se remuneram dos eventos, eles poderiam fazer as tais e fizeram muitas lives e se remuneravam de alguma forma disso. Perfeito. O advogado não tinha saída. Perfeito. Porque não tinha decisão, ele não tinha como cobrar do seu cliente. Exato. É exato. isso. Claro que uma boa parcela da advocacia tinha alguns processos eletrônicos, que Claro. ainda tramitavam. Claro. Mas significativa parcela, sobretudo da advocacia do interior, que trabalhava muito em cima dos processos físicos, ficou praticamente sem trabalho e sem remuneração durante esse período. E então, essa situação anterior à pandemia, desses déficits que nós falamos, somada à pandemia e ao fechamento dos fóruns, impôs à advocacia gaúcha, sem nenhuma dúvida, a maior crise da sua história. E teve, inclusive, reflexos financeiros, claro que teve reflexos financeiros, mas no pagamento de anuidade, muitos advogados não conseguiam depois retomar a sua atividade Sem dúvida. porque estavam em dívida. O que vocês fizeram para resolver isso, para minimizar esse problema? Nós lançamos 5 programas estruturantes e essa foi uma lógica que eu quis adotar, Orestes, e a nossa diretoria, de programas estruturantes. Porque um programa estruturante, ele embala um conjunto de ações. Tu comunica de uma forma mais fácil, a advocacia compreende mais e tu consegue aperfeiçoar ele ao longo da gestão. Não é uma ação isolada. O primeiro programa estruturante da nossa gestão foi o PRA, Programa de Recuperação da Advocacia. Foi o mais robusto do Brasil. Nós demos um parcelamento de 36 vezes e isentamos 100% multa e juros de mora, exatamente para oportunizar aquelas advogadas e advogados diretamente atingidos pela pandemia que pudessem estar em Qual dia é a anuidade com da OAB? Bom, a anuidade da OAB do Rio Grande do Sul, no final do ano passado, na nossa gestão, foi reduzida e nós demos uma vantagem geral para pagamento em cota única de 22% em relação ao ano anterior. Hoje a nossa anuidade é de R$ 959 com esta redução que nós conseguimos fazer. Antes era de quanto? R$ 1.140, R$ 1.150. Então nós conseguimos em números absolutos reduzir praticamente R$ 100, né? Dando uma vantagem de 22% para o pagamento em cota única. O senhor tem números de quantos advogados estavam em atraso pós-pandemia com a anuidade da OAB? Sim, nós chegamos a mais de 50% de inadimplência. Mais de 50%? Mais de 50% de inadimplência. E conseguimos reduzir a partir deste primeiro programa estruturante que nós lançamos. Qual é o segundo? O segundo programa estruturante foi o POD, que nós batizamos assim. Os nomes são bons, hein? São bons. Programa Orientado para o Desenvolvimento das Estruturas. O que acontece? Lá em 2007, quando o Cláudio Lamac assumiu a OAB do Rio Grande do Sul, ele lançou o programa Nenhuma Subseção Sem Sede. Por este programa, de 2007 até agora, foram construídos 50 sedes no interior do estado. 50 sedes. 50 sedes. São 106 no total. 106. Hoje nós devemos ter 75 subseções com sedes próprias. E 50 delas construídas a partir de 2007, da gestão Cláudio. O Cláudio foi um tocador de obras. Muitas obras. E o que tu encontrou agora? Pois é, aí o que acontece? O que eu identifiquei? Que muitas dessas obras, a sua estrutura, o seu projeto, fazia sentido para uma realidade de 2007, 2008, 2010. 10, 15 anos atrás. Mas já não fazia mais sentido agora. Então nós lançamos esse programa para nós melhorarmos as estruturas já existentes, tornarmos elas mais modernas, reformarmos muitas delas que pela ação do tempo precisavam de uma modernização. Então o POD é o segundo programa estruturante com foco nas subseções e na melhoria. Estamos criando espaços de coworking em várias subseções no interior. Adaptando a nova realidade. Exatamente, salas para que as advogadas e advogados possam fazer videoconferência, possam fazer audiências online, possam fazer sustentações orais online. Então o POD é o Programa Orientado para o Desenvolvimento das Estruturas, pelo qual nós estamos melhorando todas as nossas estruturas existentes no interior do estado. Vamos lá, são 5 programas, vamos para o terceiro. E também estruturas em Porto Alegre. O terceiro é o POS, Programa de Otimização das Subseções. O que eu encontro quando a gente assume a ordem? Uma realidade diferente. As subseções viviam dos repasses que a ordem faz, e a ordem repassa recursos para as subseções, mas elas tinham também receitas próprias, de cópias que eram feitas de processos, de diligências. Um advogado precisava lá em Santo Ângelo que fosse ao fórum verificar se um documento estava dentro do processo. Demandava a OAB e a OAB fazia esse serviço. E isso gerava uma receita para a Ordem dos Advogados do Brasil. Na medida em que o processo eletrônico é implantado, acabam as cópias e acabam as diligências. E acaba a receita. E isso
muda a realidade de receita das subseções. Então, nós lançamos o POS, que é um conjunto de ferramentas, onde nós entregamos ferramentas que reduzem os custos das subseções, e um dos exemplos, os dois maiores exemplos das reduções de despesas que me orgulha muito falar é o programa da energia fotovoltaica. Esse é muito interessante. Como é que funciona esse projeto? E também a automatização das salas, eu vou falar dos dois. E também um conjunto de ferramentas para ampliar as receitas das subseções. Então, o POS, ele dá ferramentas. É um programa de gestão. É um programa de gestão e de melhoria da receita e de redução da despesa. Mas gestão prática, né? Não teórica. Isso que é importante. Exatamente. Ações concretas que vão mudar a realidade financeira daquela subseção. E a ação que mais me chama a atenção é essa, né? De instalação de painéis solares para reduzir, primeiro, o aspecto sustentável, que é fundamental, mas também para reduzir despesa. 16 usinas geradoras de energia fotovoltaica espalhadas pelo estado do Rio Grande do Sul. Trabalho do nosso diretor tesoureiro, Jorge Fara, onde nós estamos já com elas implantadas, gerando energia limpa, e a partir do dia 1º de maio passado, agora, alguns dias atrás, nós zeramos as contas de energia elétrica de todas as subseções do interior. De todas as 106, Não, 16... de todas as que têm sede própria. As que têm sede própria. 75, mais ou menos. Então, 16 geram energia para 75, 76, é isso? E mais para Porto Alegre. Todo o nosso prédio e todas as nossas estruturas próprias em Porto Alegre, nós não teremos mais custo de energia elétrica a partir Qual era desse esse custo em reais? Em número total eu não saberia te dizer. Eu sei as contas pontualmente. Eu não teria que fazer a soma do número total. Mas é um número expressivo. Mas é um número expressivo, certamente. É um número expressivo. E das salas automatizadas? Nós vamos, para que tu tenha ideia, eu não tô te dando o número, mas em 3 anos nós devemos pagar todo esse investimento. Ou seja, esse investimento ele tem uma vida útil de 20 anos. Em 3 anos nós pagamos esse investimento. Nos próximos 17 anos nós estaremos tendo um custo zero mesmo e ainda entregando energia limpa e colaborando com o meio ambiente. E tem um outro programa muito interessante que é dedicado aos jovens advogados. Como é que funciona? Faltou só eu falar da automatização das salas, isso. Que são 270 salas no estado do Rio Grande do Sul, e em muitas dessas salas a subseção precisa ter um funcionário. Nós estamos automatizando, colocando câmeras dentro das salas, um leitor facial na porta da sala, o advogado é identificado por este leitor facial, a porta abre, ele entra, se loga no computador, usa todos os serviços da sala e tem uma central aqui em Porto Alegre monitorando. Se o advogado tem algum problema com o computador, alguma dúvida, ele levanta o telefone e entra em contato com essa central de Porto Alegre. Então, com isso, as subseções não vão mais ter a necessidade de funcionários em cada uma das suas salas. Esses 3 programas, o primeiro foi focado na questão dos advogados e advogados atingidos pela pandemia. Esses outros 2 com um foco mais direto nas subseções, das estruturas e a melhoria da gestão financeira. E depois nós entregamos 2 programas cujo foco é melhorar e fazer a diferença na vida da advogada e do advogado gaúcho. O primeiro deles, que me orgulha demais os 2, mas o primeiro deles é o Programa dos Primeiros Passos. Um programa que está revolucionando a jovem advocacia gaúcha, liderada pela presidente Bruna Razeira, que é presidente da Comissão Estadual da Jovem Advocacia. Nós entregamos um programa onde o custo para uma jovem advogada ou advogado abrir a sua sociedade individual de advocacia era de R$ 530. Nós zeramos esse custo. Ao mesmo tempo que ele se cadastra e abre a sua sociedade individual, ele pode aderir ao Simples Nacional, que foi um projeto de lei da gestão Cláudio Lamáquia e que hoje faz a diferença na vida de milhares de advogados brasileiros. O Simples Nacional reduziu significativamente a carga tributária da advocacia. Então, esse jovem advogado, ele sem custo nenhum a partir do PPP, que antes era R$ 530, com o PPP ficou zerado esse custo, ele abre a sua sociedade individual, adere ao Simples Nacional, recebe um curso gratuito de iniciação à advocacia na nossa Escola Superior de Advocacia, recebe qualquer curso próprio da nossa escola sem nenhum custo durante o primeiro ano, recebe uma bolsa de 50% de cursos, 50% de desconto em cursos de pós-graduação na Fundação do Ministério Público, nossa parceira que tem o selo OAB Recomenda, uma conta corrente na Cooperativa de Crédito dos Advogados sem nenhum custo de cesta de serviços no primeiro ano, o Manual da Jovem Advocacia. Então é um pacote de benefícios onde a ordem literalmente dá a mão para essa jovem advogada e para esse jovem advogado
dar os primeiros passos. E é na uma ação profissão. pioneira, nunca foi feito isso. Nunca foi feito um pacote com essa magnitude e com essa quantidade de ferramentas colocadas à disposição de forma totalmente gratuita para os advogados em início de carreira. Muito bem, a gente está conversando com o presidente da OAB Rio Grande do Sul, Leonardo Lamaque. A gente vai agora para um rápido intervalo em nome de FAMURS, é no município que tudo acontece. Já retornamos. Voltamos com o Poder RS aqui na Ubra TV, hoje recebendo o presidente da OAB Rio Grande do Sul, Leonardo Lamáquia. Agora a gente vai para o comentário do músico e jornalista Vitor Hugo. Homenagens em vida. Este é o assunto do meu comentário de hoje. Muitas vezes a gente escuta pessoas dizendo as homenagens têm que ser em vida, né? E eu concordo. Não que as homenagens póstumas, depois que as pessoas partem, não façam sentido. Elas fazem. Mas como é bom ver alguém sendo homenageado na plenitude da vida. Eu assisti, na semana passada, uma ação de homenagens da Câmara Rio-Grandense do Livro a pessoas, personalidades, instituições que fazem pelo livro, pela leitura, pela literatura. Entre os nomes agraciados, um que eu quero destacar aqui e também homenagear nesse comentário de hoje. A Patrícia Langlois, escritora, ilustradora e diretora do Instituto Estadual do Livro. Cargo, função que ela ocupa desde o governo passado, na gestão do governador Sartori, quando foi secretário da Cultura, e mantida agora pela competente secretária Beatriz Araújo, na gestão do governador Eduardo Leite. A Patrícia faz muito e foi reconhecida pela entidade máxima do setor livreiro, a Câmara Rio-Grandense do Livro. Foi uma noite maravilhosa, uma emoção entre os presentes e eu quero aplaudir mais uma vez a Patrícia Langlois. Vitor Hugo, comentário do meu amigo Vitor Hugo, grande músico gaúcho, tem o apoio dos postos 3A. Abasteça os seus veículos nos postos 3A, que tem a melhor gasolina do mercado. Isso porque os postos 3A recebem combustível diariamente, garantindo sempre uma alta octanagem que reflete melhor desempenho e economia no seu motor. Os postos 3A estão localizados em 2 endereços, em Porto Alegre, na Avenida Juca Batista, 3722, no bairro Ípica, e em Viamão, na Avenida Senador Salgado Filho, 6580, bem próximo ao Cantegril. Vamos voltar agora para o segundo bloco da nossa entrevista com o advogado e presidente da OAB Rio Grande do Sul, Leonardo Lamáquia. Me fala um pouquinho sobre o exame da OAB. Afinal, esse exame é muito difícil ou os advogados recém-formados chegam com uma formação deficiente? Posso, antes de falar do exame da OAB, quero fazer uma homenagem em vida aqui ao Vitor Hugo. Boa. Eu estive com ele há alguns dias num sarau organizado pelo Leôncio Severo e foi uma noite magnífica. O Vitor Hugo é uma figura extraordinária, um músico, um poeta gaúcho. Então, já que o comentário dele foi homenagens em vida, minha homenagem a ti aqui, Vitor Hugo. Uma alegria poder dar essa entrevista para o Orestes e te encontrar aqui mesmo que pela tela. Alegria toda nossa de ter o Vitor Hugo aqui. Sem dúvida, grande figura. Orestes, o exame de ordem é absolutamente necessário. Por quê? Isso é importante que a sociedade saiba. Ontem nós fizemos uma entrega de 60 credenciais para novos advogados e eu disse, como eu digo em todas as prestações de compromisso, ao receberem esta credencial, vocês passam a lidar com os bens mais caros que um cidadão tem. A sua liberdade, a sua honra, o seu patrimônio e muitas vezes defendem a própria vida do constituinte. Por isso que nós temos uma exigência de que um profissional que vai trabalhar com a tua liberdade, com a tua honra, com o teu patrimônio, vai te defender, ele precisa estar preparado adequadamente para esse mistério. E por que a taxa de reprovação é tão alta? Porque nós temos um recorde negativo no Brasil de 1.900 cursos de direito. O MEC é um verdadeiro balcão de negócios de abertura de curso de direito
E aí vai a crítica para todos os governos de todas as bandeiras, porque nenhum resolveu. 1.900 cursos, faculdades de direito. Há 10 anos, há 20 anos, qual era esse número? Menos da metade. Menos da metade. Há 10 anos não, mas há 15 anos atrás era menos da metade. Então Eu acho que tem um dado, eu acho que o dado de 1998, se não me trai a memória, ou 2000, eram 300 cursos. 300 cursos. 300 cursos no Brasil. Hoje, no Rio Grande do Sul, nós temos 117 cursos de direito. E muitos desses para 497 municípios. E muitos desses cursos não têm a qualificação necessária, portanto, não formam adequadamente um advogado ou uma advogada. Quantos advogados a gente tem no Rio Grande do Sul? Hoje, ativos, 95 mil. Inscritos, 130 mil. No Brasil, quase 1.400.000 advogados. 95 mil advogados no Rio Grande do Sul inscritos. Ativos e inscritos 130 mil. Tem um dado, não lembro se eu li em algum artigo ou em alguma entrevista sua sobre o número de advogados nesses 90 anos de OAB. Eu sempre faço nos primeiros 60 anos, qual era o número? 30 mil, se eu não me engano. Exato. Nos últimos 30 anos, mais de 90 se inscreveram. 3 vezes mais, é isso? Exatamente. Se nós considerarmos os números, quando a Ordem no Rio Grande do Sul foi criada em 1932 até 1992, portanto, em 60 anos de existência, tivemos 30 mil inscritos. De 1992 a 2022, 95 mil inscritos. O que isso quer dizer? Na metade do período anterior. Sim, então, o triplo. Exatamente. O triplo na metade do tempo. Na metade do tempo. O que isso significa? Tem muitos profissionais e é por isso que a taxa lá de reprovação é acima de 50%? Ainda é? Sem dúvida, mas eu acho que a taxa de reprovação é acima de 50% pela má qualidade de muitos cursos jurídicos. Cursos. Exatamente. Que são abertos pelo MEC com parecer contrário do Conselho Federal da OAB. Como é que se resolve isso? Tem 2 formas de resolver, né? Eu quero fazer uma ação aqui na OAB do Rio Grande do Sul. Esse tema provavelmente vai ser debatido no nosso próxima reunião de conselho, que é colocar no nosso site a lista das faculdades de direito do Rio Grande do Sul que tem parecer favorável. Ou seja, as demais têm parecer contrário. A sociedade precisa saber. Precisa saber para que quando ela for matricular... Quantas são que tem o parecer contrário? Aproximadamente mais da metade tem parecer contrário. Mais da metade? Mais da metade tem parecer contrário. E o MEC autorizou a sua abertura. E a outra forma de resolver essa situação é uma bandeira antiga, uma luta antiga do Conselho Federal da OAB, de que o nosso parecer seja vinculativo. Ou seja, se o MEC receber um parecer contrário da OAB Nacional, ele está proibido de autorizar a abertura daquele curso de direito. Hoje, o parecer é contrário, mas o MEC tem a prerrogativa de abrir o curso de direito. E aí muitos são abertos por pressão política, por interesses econômicos, não olhando especificamente a condição técnica desse curso ser aberto. Antes da gente terminar a nossa entrevista, eu quero tratar de 3 assuntos. Vou pedir para o senhor tentar responder cada um deles em 1 minuto, para a gente conseguir cumprir aqui com o horário do programa. O primeiro deles, o senhor está se encaminhando para metade do mandato, né? 1 ano e meio. O que o senhor pretende, o que está programado e planejado para a segunda metade do seu mandato como presidente da OAB? Perfeito. Nós entregamos no ano passado o maior evento da história de 90 anos da OAB do Rio Grande do Sul e o mais inovador da advocacia brasileira, que foi a Cidade da Advocacia. Eu fiz uma brincadeira que, com o sucesso que foi, mais de 6 mil advogados participaram desse evento, um evento com a cara da OAB, democrático, gratuito, no centro de Porto Alegre, no Cais Embarcadero. Eu até fazia brincadeira, podia chegar a pé, de transporte coletivo, de automóvel e até de barco, Sim. Porque nós estávamos ali no Cais Embarcadero. Então, este evento nós vamos repetir neste ano e eu apelidei também, brincando, de metrópole, porque vai ser maior do que a cidade, vai ser a metrópole da advocacia. Vai ser quando? De 8 a 12 de agosto, no Cais Embarcadero, em Porto Alegre, e nós vamos acoplar ao evento Cidade da Advocacia a nossa conferência estadual. Então vai ser um grande evento, com grandes nomes nacionais e também totalmente gratuito, no centro de Porto Alegre, para que toda a advocacia gaúcha possa vir. Nós vamos estimular as subseções, também financeiramente, subsidiando ônibus para que os colegas do interior também possam vir e aproveitar esse grandioso evento. Então, esse já é um evento que está programado agora para já essa segunda fase, vamos dizer assim, do nosso mandato. E nós temos vários outros projetos também para implementar até o final do mandato. Eu disse na abertura do nosso programa que é uma das suas marcas dessa gestão que está completando aí a primeira metade, é essa proximidade com os advogados do interior. E o senhor me disse, antes de começar aqui o programa, que passou
pelas 106 subseções no interior, dando posse aos novos presidentes no ano passado. Deve ser por isso que o senhor sumiu da nossa confraria dos santo-angelenses, né? Que a gente contava com a sua presença, sumiu. Ano passado não esteve por lá. Nesta sexta-feira, o senhor esteve em Santo Ângelo, né? Na verdade, a gente está gravando aqui o programa na quinta, porque saindo daqui, da Ubra TV, o senhor vai para Santo Ângelo porque tem uma atividade lá. E Santo Ângelo tem prioridade aqui no Poder RS. O que o senhor vai fazer em Santo Ângelo? Perfeito. É importante, antes de dizer da minha viagem, que eu vou ter ao terminar o programa aqui, que realmente foi uma cruzada no ano passado pelo Rio Grande do Sul. Quantos quilômetros foram feitos? O senhor calculou? Mais de 70 mil. 70 mil. Marcados no odômetro do veículo. E eu me lembro que em dezembro, chegando na subseção do Alegrete, um dos nossos motoristas que me acompanham, porque nós temos vários motoristas, até pelo ritmo que me acompanham, todos muito competentes. Os motoristas se revezam, mas o presidente é o mesmo. O presidente é o mesmo, eu não posso cansar. E ele virou para mim e disse: presidente, é a 4ª vez aqui no Alegrete esse ano? Eu digo: é a 4ª vez. Ele disse: o senhor está vindo mais aqui do que quem tem parente no Alegrete. Fez essa brincadeira comigo. Porque o que acontece? Com essa cruzada das posses, que foi inédita, nunca se deu posse a todos os presidentes num período. Nunca se deu posse a todos os presidentes. Né? Isso e por que o senhor fez isso? Porque eu enxergava exatamente que depois daquele momento da pandemia e da crise, eu precisava, num curto espaço de tempo, levar uma mensagem do que eu pensava, de qual era o plano de ação para superar essa crise e uma mensagem de esperança. E o melhor formato que eu encontrei foi estar em todas as posses, porque lá eu me comunicaria com a advocacia local e com a sociedade local, porque nas posses estava a Câmara de Vereadores, o prefeito, o juiz da cidade, as forças vivas da sociedade. Então, de fato, fiz essa cruzada no ano passado e não parou por aí, porque essa também foi uma marca que o meu irmão impôs quando estava presidente da OAB, essa presença muito forte no interior. E isso é uma marca nossa, nós gostamos muito de estar com a advocacia do interior. Com a da capital também. Eu até digo, Orestes, que eu não sou presidente do Instagram e não sou presidente do 13º andar do gabinete. Eu estou onde a advocacia está, em Porto Alegre também. E o que você vai fazer em Santo Ângelo, então? Eu visito presídios, eu visito delegacias. E saio daqui para Santo Ângelo, nós teremos lá a inauguração da primeira subseção do IAB, do Instituto dos Advogados Brasileiros, no interior do Brasil. Do Brasil, a primeira vai ser em Santo Ângelo. Isso, e eles me convidaram para estar presente. De lá eu vou para Bagé, amanhã mesmo. Tem os 90 anos da subseção de Bagé, na Rainha da Fronteira. Durmo em Bagé e no sábado de manhã cedo eu vou a Rio Grande para um almoço com a advocacia e à tarde eu tenho uma reunião aberta da Jovem Advocacia da Costa Doce em Pelotas. Ritmo forte. Alguém poderia olhar essa agenda e dizer que já está em campanha pela reeleição, mas está longe ainda. Não. E o objetivo... É trabalho, né? É trabalho cotidiano. É trabalho cotidiano e a gente nem pensa em eleição, está muito longe. O nosso foco realmente é poder estar perto da advocacia, ouvir as advogadas e advogados, ouvir as demandas e levar... E foi o que o senhor falou na campanha, que estaria lá, no interior próximo deles, não só em Porto Alegre. Exatamente. Todos os meus compromissos assumidos na campanha já têm uma ação concreta entregue. STF interfere muito na vida do brasileiro, mais do que deveria? Eu acho que há excessos graves praticados pelo Supremo Tribunal Federal. Já tive a oportunidade de manifestar mais uma vez nesse sentido. Tenho sido uma voz isolada no Brasil, em termos de sistema OAB, a dizer isso, mas não tem problema, porque eu acho que essa é a missão da ordem. Nós estamos defendendo a OAB do Rio Grande do Sul, a democracia na sua integralidade. Assim como nós repudiamos os atos do dia 8 de janeiro, atos criminosos e inaceitáveis, assim como nós defendemos a democracia e dizemos que nós não podemos aceitar nenhuma espécie de tentativa de ditadura, porque o caminho para qualquer nação se desenvolver é o caminho da democracia, leia-se voto direto, universal, secreto e periódico, nós também dizemos que excessos praticados pelo Supremo Tribunal Federal atingem o Estado de Direito e a democracia. O senhor tem criticado esses excessos de ambos os lados. A gente tem 30 segundos para encerrar o programa, né? Quase uma crueldade lhe pedir uma ou duas frases sobre isso. Mas o senhor tem sido muito patrulhado pelos polos, tanto da direita quanto da esquerda? Eu acho que nós vivemos um momento muito difícil para se posicionar, que nos desafia muita coragem, porque ora nós desagradamos um lado, ora desagradamos o outro, ora desagradamos os dois. Mas ali na frente, sempre que nós falarmos de forma isenta, apartidária, sem nos movimentarmos por paixões ideológicas e tendo como norte a Constituição da República, esse mesmo lado que aqui criticou, ali na frente vai ver que a gente tinha razão. E eu já tenho colhido exatamente manifestações nesse sentido. A Ordem Gaúcha está no caminho certo.
Parabéns pela coragem em defender o equilíbrio. Parabéns pelo trabalho e siga assim com o pé na estrada. Obrigado pela presença aqui no Poder RS, Leonardo Lamacchia. Muito obrigado, Orestes. Foi um prazer ter estado aqui contigo no programa e o meu compromisso com a Advocacia Gaúcha é esse, de trabalhar de forma incansável e estar sempre ao lado dos advogados e advogados gaúchos no interior e em Porto Alegre também até o final do meu mandato. Para a gente encerrar o programa, eu vou chamar uma matéria que eu fui fazer lá em Dois Irmãos, com uma dupla sertaneja gaúcha, Augusto e Rafael. Pode rodar e já me despeço de todos os telespectadores. A gente volta semana que vem, na segunda-feira, com o Poder RS. Boa noite. Até que ponto um vídeo viral pode mudar a vida de uma pessoa? Você não merece palmas, merece o Tocantins inteiro. É esse refrão que está na boca de todo mundo. E eu vim aqui até Dois Irmãos, uma cidade ao pé da serra, a 50 quilômetros da capital Porto Alegre e a 50 quilômetros de Gramado, para contar para vocês uma história emocionante. Uma jovem que pediu na internet para viralizar a música do seu noivo. Em apenas 20 dias, a música Dona Chica circulou pelo Brasil afora. A Luana ficou conhecida como a noiva do TikTok, pedindo para viralizar a música do Augusto. Foi no dia 16 que eu postei um vídeo que eu já tinha gravado, ele pronto, eu não tinha postado no TikTok, porque eu não entregava. Daí, depois do show deles lá no bar, eu tava feliz, porque daí tem a energia boa, né? Daí eu postei e daí no outro dia eu acordei com 1.800 visualizações. Eu pensei, olha, não sei, dava 200, né? Daí eu fiquei feliz já, e daí no final de semana começou a crescer, foi pra 20 mil, 50. Com dancinha e um refrão que pegam fácil, a música Dona Chica começou a bombar no TikTok no feriado de carnaval. Depois, acumulou milhares de visualizações no YouTube e no Spotify. Foi na segunda-feira, tava o Michael veio aqui, lembra? Meu primo, um amado, que é como se fosse meu irmão, veio aqui e falou, cara, eu acho que vai dar 1 milhão esse vídeo aí. Tava tipo uns 800 e poucos mil visualizações. Isso aí vai dar 1 milhão, certo que vai dar, porque um amigo meu postou uma vez e não sei o que, e é mais ou menos assim, vai dar 1 milhão. A gente sonhou isso por muito tempo, sonhou esse alcance global, dá pra se dizer, por muito tempo, e a gente nunca ia imaginar que isso ia chegar. Mas essa história de sucesso tem uma trajetória de perrengues. Desde o início do ano, Augusto estava decidido a mudar de vida, deixar a música e ir embora do Brasil. Eu vou te dizer que há 15 dias atrás eu tava vendo visto de tudo que é lugar pra eu ir embora. Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá, eu falei, pra algum lugar eu vou, eu não vou ficar mais aqui. 15 dias. 15, talvez 20, mas mas uns tava 15 numa fase dias. assim que eu também já tava quase desistindo de postar as dancinhas, porque ele também já tava desistindo, né? Os 7 anos de carreira sem alcançar sucesso desanimaram os músicos. A gente tava meio depressivo, palavra meio forte, assim, desacreditado. A gente tava meio desacreditado, é a palavra. Na verdade, na noite... Sem fazer planos na virada do ano, Luana e Augusto deixaram o sonho na mão de Deus. Eu sempre rezei muito antes de dormir. Desde pequeno eu rezo. Eu rezava o Anjinho da Guarda, quando eu não sabia rezar o Pai Nosso, depois aprendi a rezar o Pai Nosso. Sempre rezei muito antes de dormir. Sempre rezei para agradecer e pedir perdão, porque o cara peca todos os dias, é uma coisa incrível. Tem um pastor, por isso que eu digo que eu não frequento templo, igreja católica ou igreja evangélica, não sei o que. Minha conversa é com Deus, então se eu vejo alguém falando uma palavra legal, eu escuto e eu trago aquilo para mim. E no final do ano de 2022 eu ouvi uma palavra desse pastor, David Leonardo é o nome dele, que ele fala assim, fala com Deus, diz que tu tentou 2022 do teu jeito e não deu certo, e fala para ele assim, pai, eu vou te entregar 2023, faz como tu quiser. E foi isso que eu fiz. Falei, final do ano, até acho que mostrei pra Luana, ou compartilhei com alguns amigos, falei, olha isso aqui que interessante, eu vou fazer isso. E botei na cabeça, 2023, como for, vai ser. Eu não vou parar de me planejar, porque os meus planos não estão dando certo. Então tem que ser os teus planos, vê aí o ano que vem o que vai dar, se não vai dar. Então, por isso que agora a gente também está bem mais conectado nessa questão espiritual com Deus e tal, porque eu acredito que seja Ele quem está colocando a mão, o dedo no nosso projeto. Eles sonharam, deixaram na mão de Deus e finalmente aconteceu. E aí saiu o vídeo da Rafa, aí todo mundo começou a mandar no grupo. Nossa, Nessa noite eu e o Rafael não estávamos Não tava juntos, ele junto. estava na casa A gente dele. não mora junto, né? Eu tava na minha casa, ele tava na casa dele, e aí começou a vir o vídeo, choradeira, cara. Liguei de vídeo pro Rafael, tava ele na casa dele chorando, eu na minha casa chorando, e foi uma loucura. E Sempre o primeiro a beber, e a Dona Chica admirou CC, do tanto que me fez... Muito mais do que um sucesso instantâneo, a história de Augusto e Rafael tem muita superação e persistência. A gente fazia meia-noite às 2,
Aí, 2h30 e tal, desmontava tudo. Aí o contratante Voltava pra enrolando um casa. pouco, não sei o que. Daqui a pouco ganhava o cachê. Aí era 3 horas. Aí vamos voltar para Dois Irmãos. Aí voltava Dois Irmãos, chegava aqui 13h40, quase. E aqui pegava 6 horas. Acordava às 5h30, nem dormia, né? Só caía e eu levantava, né? 6, 10 ônibus, 7 horas trabalhar. Naquela época eu trabalhava na esteira de produção ainda, era punk, o dia inteiro em pé. No caminho, 2 negócios que não deram certo. Então a gente passou a pandemia, passou tudo e na verdade a gente fechou a loja porque ela não rendia o que a gente esperava e a gente tinha planos de ter um restaurante que também faliu no fim. Então... Para piorar, Augusto ficou doente e correu o risco de nunca mais cantar. Volta agora no tempo que tu descobriu uma doença no teu cérebro. O que aconteceu? Eu nunca tive nada, problema nenhum de saúde. E aí, numa noite, eu tive uma convulsão de madrugada. E aí fui no médico, então, ele pediu ressonância magnética e aí a gente encontrou, então. Eu lembro certinho, no dia a gente não foi buscar, porque a gente estava trabalhando. E aí eu abri assim, eu não identifiquei de primeira, eu olho assim o laudo, infecção tumoral, eu tô com tumor no cérebro. Falei assim, quero cair duro aqui se não foi assim. A minha sogra, o quê? Deixa eu ver. Aí eles abriram assim, botaram na lousa e tava lá, era do tamanho de um ódio de ping-pong. Todo mundo conseguia, leigo conseguia enxergar. Todo mundo assim, meu Deus, Augusto, e aí começou, choradeira, não sei o que. Aí liguei pro meu irmão, falei, infecção tumoral, assim, como assim? Aí minha mãe todo mundo assim, eu falei, gente, calma, não tem que tirar, não sei, talvez não precise, vamos falar com o médico. E tumor no cérebro, né? Assusta qualquer Sim, um. e daí eu já imaginava ele não voltando pra casa, eu tava morando sozinho com ele, daí eu ia ter que tirar as coisas dele, tudo já vinha... Tudo porque passa pela cabeça. O médico falava que tinha risco de morte, o Augusto parecia que não entendia direito, porque ele não tinha uma reação. E então acho que a gente sofreu muito mais que ele, porque... Nossa, ele foi muito frio. Luana, e aí ele entrou no centro cirúrgico. E o que tu pensou? Eu nem gosto de falar. Fala. Não, daí... É que eu agora... É que acho que foi o pior episódio da minha vida. Eu nunca perdi ninguém próximo, né? Então... Falar é difícil, mas eu lembro que eu levei ele junto na maca, né? Com as enfermeiras e tal. E daí a sala de espera era na mesma sala da UTI. Era tudo no mesmo andar. E daí eu lembro só do Guto dando tchau, assim, eles fechando a porta. E eu só chorava, porque eu tive que assinar, que eu tinha ciência que ele poderia morrer, né? Eu que assinei isso. Mas eu acho que foram as piores 6 horas, assim, da minha vida disparada. A única coisa que eu senti mesmo foi o medo de, tipo, acabou, sabe? Mas... Passou. Problemas superados, mas os perrengues não. A gravação do DVD em outubro do ano passado parecia ser a salvação da dupla sertaneja. Agora, eles tinham um trabalho consistente para mostrar ao público, para tocar nas rádios e nas plataformas de áudio. A produção de uma música ou duas virou a gravação de um DVD com 10 músicas. Exato. Como é que foi a gravação desse dia aí? Até então, não tinha condição nenhuma, cara. Nós tava pelado, nós somos tudo na força... Não, vamos fazer acontecer. A gente nem viu, entendeu? Só a gente fez um curso assim, 15, 30... E demora assim, meu Deus, cara, como é que nós vamos fazer isso aqui, cara? Não vai dar certo, nós vamos dar um jeito. Cara, a gente fez tudo, a gente ergueu os barril de cachaça, que é pesado pra caramba, a gente ergueu os shows, fizemos tudo, varremos cenário, o chão, a gente colou as letras. Cara, a gente fez tudo. Aí na quarta era pra nós ir pra casa às 3h30 da tarde, pra quê? Pra deitar no sofá, tomar um banho, descansar a voz, se relaxar, arrumar, comer... Que nada, era 8h30 da noite, nós tava lá no salão ainda. Era quarta-feira. Por quê? Começou a dar Por que começou a a dar E aí não tinha ninguém. Produção arruma. Não tinha. Era eu e ele. Daqui a pouco, acho que tu foi pra casa, daí eu fiquei mais uns minutos lá.
queimou não sei o que da mesa. Eu falei, meu Deus do céu, o que falta acontecer agora aqui? Temporal, não sei o que, e queimou o negócio. Uma hora eu falei assim, cara, eu tenho que ir embora, cara. A gente marcou pras 9 horas, o troço é 8h30, eu tô aqui, eu tenho que tomar um banho pelo menos. E aí eu fui pra casa do meu irmão, que morava perto, disse, não, vou ali, tomo um banho rápido e volto. Aí eu, assim, chego lá, né, pé da vida, assim, meu Deus, cara, falei, cara, tá dando tudo errado e tal, já com uma angústia, assim, vontade de chorar. Eu falei, cara, não é possível, cara, hoje o dia mais legal que era pra ser da minha vida, assim, tá dando só problema, não dá nada certo. Aí eu abro a porta do quarto, na hora que eu fecho, assim, eu vou pegar no trinco, tem um terço no trinco, assim, da porta, assim. Deu, custa nada, né? Vou pegar aqui, peguei, me ajoelhei, eu olho assim, tem uma Bíblia também, assim, do lado, me ajoelho, rezo, comecei a rezar. Falei com Deus, por favor, me ajuda, que eu já não sei mais o que fazer, eu tô indo pro banho aqui, vou tomar meu banho, dá um jeito, arruma a mesa, arruma o som, arruma o tempo, o senhor consegue tudo. Solução de vida. E aí fui, eu sei que o temporal acabou, o temporal deu uma amenizada, eu chego lá, tem umas 3, 4 pessoas sorrindo, assim, acho que foi a primeira hora daquele dia que eu vi a galera sorrindo, tipo... Antes tava todo mundo, isso aqui é porque tu não fez o negócio do som e tudo assim aqui, tava tudo no temporal. Assim. Tava pegando lá. Cheguei lá, daí o Etinho, que é nosso produtor, falou, cara, deu certo que vai dar certo, a gente vai conseguir. E aí deu tudo certo. Foi lindo. Aí deu tudo certo, correu tudo bem, mas foi assim, foi nesse caos assim. Em 12 de janeiro, eles lançaram a música Dona Chica, que até então estava esquecida. Um mês de lançamento e nada mudou. Luana começou a fazer vídeos diários no TikTok pedindo para a música viralizar. Nada mudava. Até que, já sem esperança, Luana mostrou um vídeo na madrugada do dia 16 de fevereiro. Um detalhe mudou tudo. Luana colocou uma frase como título do vídeo, pedindo para seus seguidores ajudarem a viralizar a música do seu noivo. Quando acordou, Luana tomou um susto. Finalmente o vídeo tinha ultrapassado a média de centenas de visualizações para milhares. Enfim, a magia aconteceu. E aí, cara, chegou na quinta-feira da noite depois da Rafa, a gente fez uma live no TikTok. No TikTok da Luana, no TikTok meu e nosso, acho que da Nica não. Da dupla não, e só da meu e da dupla. Nica. Aí, cara, daquele da Lu bateu acho que milhões de curtidas. A gente fez 1h30 de live, eu acho que deu 2,5 milhões de curtidas. No da Lu e no nosso deu mais. Deu 1 milhão e pouco. E aí eu vi, caraca, o pessoal tá gostando da gente. A vida de Augusto, Rafael, Luana e Nicole mudou radicalmente em apenas 7 dias. Por um vídeo viral na internet. Sorte? Com certeza. Mas muito trabalho, amor e fé. Bom, para encerrar esse nosso bate-papo aqui com Augusto e Rafael, eu vou pedir para eles tocarem o refrão dessa famosa, super conhecida no Brasil inteiro, música Dona Chica. Vamos lá? Vamos fazer então? Cê não merece palmas,